Bom dia. João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e dizia: Salve, Rei dos Judeus, e esbofeteavam seu rosto. Jesus tinha sido traído, estava preso. Ele inicialmente já tinha sido abandonado pelos seus discípulos, que saíram correndo na hora da sua prisão. Pedro, que tinha dito que iria com ele até a morte, mas correu também, todos abandonaram. Teve um deles até que ainda fugiu pelado, enrolado num lençol, o lençol caiu por ali. Foi o João Marcos. Você lê essa parte lá no Evangelho de João, de Marcos. E nós sabemos que isso com essa prisão dele, essa perseguição foi por causa dos judeus. E então, depois de interrogarem ele, os sacerdotes enviaram-no então para a autoridade romana. Enviaram-no para o governador, para Pilatos. E Pilatos, depois de ter mandado dar uma surra em Jesus, ter interrogado, e os judeus, os sacerdotes, não apresentar uma acusação digna de prisão ou de morte, Pilatos mandou dar uma surra em Jesus. E os soldados, aproveitando seja a maldade que estava ali no coração deles, fizeram uma coroa com espinhos, espinhos enormes, e encaixaram ali na cabeça de Jesus. Tiraram as roupas de Jesus e vestiram ele ali com uma túnica ali roxeada, avermelhada, e começaram a fazer chacota dele. Ria diante dele, falaram: não, ao rei dos judeus, salve rei dos judeus, e porrada. Salve rei dos judeus, e porradas nele. Isso eles fizeram com Jesus, com o Filho de Deus. O sangue escorrendo ali pela face de Jesus, por causa do ferimento na cabeça, dos espinhos ali cravados, seu corpo dilacerado por causa das chicotadas que tinha levado, seu rosto sendo esmurrado, ele calado. Ele não abriu a boca, ele não disse: tá me machucando, tá doendo, eu sou inocente. Ele suportou tudo calado. Tudo calado. E o motivo que ele estava sendo açoitado, ridicularizado, humilhado, foi por causa que os religiosos, a nata, a liderança religiosa, aqueles que diziam
conhecer a Deus, aqueles que diziam obedecer-se a Deus. Esses diziam ensinar sobre Deus. Esses que mandaram fazer isso com Jesus. E eles mesmos só não mataram a Jesus por causa da covardia deles. Eles não quiseram sujar suas mãos e entregaram-se para a autoridade romana. Mesmo porque, até se eles tivessem que sacrificar Jesus, eles mesmos tinham que ter autorização de Pilatos, que era a autoridade romana. E uma vez que Israel estava sob o domínio de Roma, do imperador Augusto César. Então, Jesus está ali agora todo espancado, sangrando, sendo esmurrado. Então, no versículo 4, mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago a vossa presença para saberes que não encontro neste homem motivo algum que possa condenar. O Pilatos traz ele de volta e fala: olha, para vocês eu não encontro motivo, não tem base para me condená-lo, não tem base para me prendê-lo, não tem base para me executá-lo, não vejo crime nenhum nele. Nós vamos ver no decorrer a única pessoa que se levantou, que tentou defender Jesus, foi este estrangeiro. Ele era romano. Este governador romano, essa autoridade estrangeira. Única pessoa que tentou defender Jesus. Todo o restante não. Quando eu falo que a omissão é pecado, exatamente por um motivo. Nós conhecemos a história de Jesus, nós vimos quantas pessoas ali mesmo Jesus tinha curado, quantas pessoas Jesus tinha libertado, expulsado demônios, quantas pessoas Jesus tinha alimentado. Foram 2 multiplicações de pães e peixes. Todo mundo comeu. Foram uma quantidade enorme. E nós observamos também que inúmeras vezes Jesus saía para pregar e tinha uma multidão, era a multidão que acompanhava Jesus. Nós vimos várias vezes essa multidão exaltar o nome de Jesus, falar não, que ele é maravilhoso, que ele era o Filho de Deus. Nós vimos esta mesma multidão várias vezes querer levantar Jesus como rei físico de Israel. Nós vimos essa multidão pegando ramos de palmeira, jogando adiante de Jesus, ele montado em um jumentinho, e eles gritando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Adoraram ele, mas agora não vimos uma só voz, um só israelita, um só judeu, um hebreu sequer, levantando a voz para defender Jesus. A covardia, todos se fecharam, todos correram, todos abandonaram. Nós temos que entender uma coisa, que tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto que iria acontecer. Mas isto não isenta de culpa os seus acusadores, não isenta de culpa os seus executores, não isenta de culpa os covardes que não levantaram a voz para defender. Vou dar um exemplo.
Deus levantou a Babilônia. Deus levantou Nabucodonosor, rei, para punir os hebreus. Foi Deus que levantou. A Bíblia nos fala isso. E várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia a palavra de Deus falando: Nabucodonosor, meu servo. Levantou porque Israel, Judá estava em total desobediência. Mas, apesar de ter sido levantado por Deus para punir, como ele agiu com extrema crueldade, a Babilônia agiu com extrema crueldade para com os hebreus, para com os judeus, depois foi punida. Prova tal que não existe Babilônia, desapareceu. O Senhor falou que ia acabar e acabou com ela. Então, os judeus, aquele povo que Jesus veio para eles. Jesus veio no meio dos judeus. Esses judeus não aceitaram Jesus, como está no início de João mesmo. Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para o que era seus, mas os seus não reconheceram, não aceitaram. Não podemos culpar os estrangeiros, não podemos culpar Roma, nada. Culpamos os estrangeiros, mas principalmente os religiosos, os líderes. Ninguém defendeu Jesus. Ninguém. Somente um estrangeiro, que nós vamos ver a continuação. Versículo 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse Pilato ao povo: eis o homem. Ao verem-nos, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilato contestou, dizendo: levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Então Pilatos traz Jesus. Imagina a cena, ali ele no pretório trazendo Jesus, o rosto banhado de sangue, o cabelo todo, por causa dos espinhos cravados ali na sua mente. Ele com aquela roupa de púrpura ali, ele espancado, fraco. Com certeza ali o rosto roxo, mas todo ferido, tanta pancada que deram nele. Depois de ter sido surrado, ele calado, ele sereno. E esse estrangeiro, o governador, fala: olha, eis o homem aqui. Eis o homem. Eu não... Eis o homem. Quando o povo vê, os sacerdotes, os religiosos, essa raça maldita, famigerada do inferno que são os religiosos, quando viram, não houve compaixão. E olha que nós estamos falando daqueles que falavam em compaixão, aqueles que falavam que serviam a Deus, aqueles que diziam se ensinar a Deus, aqueles que todo sábado se reuniam ali para ensinar a Torá, que era o primeiro Pentateuco, as Escrituras. Esses, o que ele faz? Ele com os guardas e todo mundo começa a gritar: crucifica, crucifica. Pedir a morte, a crucificação, uma morte cruel, uma morte lenta e cruel. Você vê que demonstrando a crueldade, a maldade, o ódio, a raiva deles por Jesus. Jesus não tinha cometido nada, nenhum erro, nenhum pecado, ao contrário, só fez o bem ajudando, curando, libertando. Eles pedem a morte de Jesus, pedem a crucificação de Jesus. E do outro lado nós temos um estrangeiro que não é de Israel nada, está ali a serviço, a trabalho. Ele diz: não encontrei nada. Falou: já então é para crucificar, leva vocês então e crucifica. O governador não queria sujar a mão com ele, falou: não, então leva vocês
Crucifica ele porque nele não está encontrando nenhuma culpa. Ou seja, a autoridade máxima ali, dizendo, não encontro culpa dele. Mas o desespero, o povo está dizendo, não, crucifica. Crucifica. Hoje, quando eu vejo esses que se levantam por aí, proeminentes, liderança religiosa, evangélica, eu tenho medo. Eu tenho medo porque foram pessoas iguais a eles que crucificaram, pediram a morte de Jesus. São pessoas como ele que constantemente nos seus templos estão pedindo a morte de Jesus. Que isso, pastor? É verdade. Por que eles pedem a morte de Jesus? Todas as vezes que eles não querem ouvir Jesus abrir a boca, quando Jesus constantemente está dizendo, através da palavra dele, fala, escuta, divórcio é pecado, não pode existir divórcio, é adultério. Eles querem calar Jesus. Todas as vezes quando Jesus está ali dizendo, fala, escuta, não pode ter comércio no templo, eles querem matar, querem calar Jesus. Todas as vezes quando ele está dizendo, não pode existir campanha, não pode existir nada disso, essa petição, essa extorsão de dinheiro aí, eles querem calar Jesus. Todas as vezes que eles estão dizendo para o povo, não, deixa que Deus vai te dar muita coisa, vai te abençoar ali e acolá, não fala, não existe santificação, estão querendo calar Jesus, estão querendo crucificar Jesus. Todas as vezes quando eles estão fazendo show, toda vez quando estão criando eventos, estão criando coisas para atrair as pessoas, eles estão querendo matar Jesus, estão querendo crucificando Jesus. E esse mesmo povo depois está dizendo assim, não, eu amo o Senhor. É como Jesus já tinha citado nesse povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou esse Mateus, referindo-se, inclusive repetindo o que o profeta Isaías tinha falado. São os religiosos. Sendo que o que nós teríamos que fazer era tão somente praticar a palavra de Deus. O governador falou, não, leva ele, eu não encontro culpa nele. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Olha, nós temos uma lei. Mentiras, estão sendo mentirosos. Nós temos uma lei que disse pela blasfêmia, porque ele declarou-se filho de Deus. Mas se nós voltar atrás aqui no Evangelho, nós vamos ver que esses mesmos se declararam, então, os fariseus, saduceus, religiosos, esse líder declararam, falou, não, nós não somos filhos de prostituição, não, nós somos filhos de Abraão. Quando Jesus disse que era filho de Deus, ele falou, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos. Eles mesmos disseram que eles eram filhos de Deus. Agora eles poderiam fazer tal afirmação, Jesus não. Sendo que verdadeiramente Jesus era o filho de Deus, era o filho de Deus. Foi o primogênito do Senhor. Então é contraditório. Eles acusaram Jesus daquilo mesmo que eles estavam fazendo. Então todos eles cometeram blasfêmia. Porque antes eles falaram que eles eram filhos de Abraão, que eles eram filhos de Deus. Falaram com Jesus, falaram com João Batista. João Batista falou, inclusive, falou, é mais fácil Deus transformar essas pedras aqui, levantar filhos dele, até dessas pedras. Então esses religiosos mentirosos queriam uma maneira de eliminar Jesus. Covardia por inveja. E honestamente falando, eu não acredito que eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles eram estudiosos da Bíblia, eles conheciam a Bíblia, tinha na época lá as escrituras, eles tinham o Pentateuco, eles tinham os profetas, eles tinham Salmo, tinha tudo, e na Bíblia o tempo todo a escritura mostrava, apontava que era Jesus, quem era Jesus, como viria, como se comportaria. Eles sabiam que ele era o Messias, não tinha como negar, não tinha como dizer que ele não tinha esse conhecimento.
Eles não queriam. Eles não queriam. Temos que entender. Hoje, as pessoas falam assim, eu vejo muitos supostos crentes defenderem, não, os judeus, né? Os praticantes da religião judaica são do Senhor. Eu digo, não são. São contrários, foi eles que mataram Jesus. Eles estão até hoje esperando que Jesus venha. Sendo que Jesus já veio, e eles o mataram, eles sacrificaram, eles crucificaram Jesus. Jesus está para voltar a segunda vez e eles estão na conversa fiada dizendo que Jesus vai vir aí na primeira vez, que o Messias vai vir ainda. São adoradores de Davi. E o que é interessante é que eu vejo muito crente, muitos supostos pastores, judeus, Senhor, nossos irmãos em Cristo estão a mesma coisa. Não estão. Não é a mesma fé, é totalmente diferente, são opostos. São opostos. Porque foram eles, sim, que sacrificaram o Filho de Deus. Foram eles que sacrificaram o meu mestre, o meu Salvador, o nosso Salvador. Versículo 8. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Quando Pilatos, governador, viu isso, ele se assustou. Falou, caramba, que loucura é esta? Que loucura que eles estão falando? Estão culpando, querem sacrificar, querem matar esse homem porque ele falou que é filho de Deus. Meu Deus, que loucura é essa? Onde eu estou? Onde deve ter pensado, onde César me mandou vir me colocar aqui no meio desse povo louco, fanático, desesperado? Exigindo o seu sacrifício, a morte, a crucificação de um homem, porque, segundo eles, diz que ele é filho de Deus. E todos eles o tempo todo andam dizendo que também são filhos de Deus. E voltando para o versículo 9, voltando para dentro do pretório, interrogou Jesus. De onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu. Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou, não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Pilatos veio e interrogou Jesus, falou, vem cá, de onde você é? Qual é a situação? Como é que é isso? Jesus ficou calado. Não respondeu nada. Pilatos, escuta, mas eu sou autoridade aqui, eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te mandar executar, crucificar, eu tenho poder, eu sou autoridade. E Jesus olhou para ele e falou, escuta, você não tem poder, autoridade nenhuma, se não fosse dado de cima. Autoridade vem de cima. Por isso, sempre que nós lemos, não existe autoridade que não emana do Senhor. Se alguém está nessa posição, igual todo mundo anda criticando aí, Bolsonaro, tá? Eu concordo plenamente que ele não tem feito um bom governo, que ele tem tomado atitudes, para mim, parecem loucas, mas ele está nessa posição de presidente porque Deus o levantou, Deus o colocou como presidente. Se fulano é prefeito, é governador, é esse, aquele, até aquele ali, se é um policial, tá naquela posição porque Deus levantou, porque Deus permitiu, porque Deus concordou. Então Pilatos vai falar, não, eu tenho poder, Jesus não está pedindo a eles com clemência, não. Jesus não está pedindo ajuda, ele não me tira, me solta, me liberta. Jesus não pediu, Jesus não clamou, não pediu clemência, nada, não é ninguém, não. Falou, não, mas eu tenho autoridade, eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar. Ela falou, não, você tem porque foi dado lá de cima. Mas culpa maior tem quem me entregou para você. Quem foi que entregou os judeus? Maior culpa tem eles, não é você não.
Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus lhe afirmou. Não terias qualquer poder sobre mim se não fosse dado de cima. Se Deus não tivesse dado autoridade, você não tinha poder sobre mim. Por isto, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Ah, pastor, os israelitas, né, os judeus são povo escolhido de Deus. Jesus veio para eles, é escolhido sim, mas eles negaram, eles não aceitaram, eles crucificaram Jesus. Até hoje eles negam a Jesus, até hoje eles falam que Jesus foi um profeta. Ah, foi um profeta como qualquer outro. Eles não falam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não falam que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu para nos dar vida, que nós só podemos ser salvos através de Jesus. Eles estão esperando outro Messias que não virá nunca. Que não existe esse outro Messias. O culpado maior são eles, do que Jesus disse. Versículo 12. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram exclamando: se deixar esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Olha, o povo chegou ao ponto de ameaçar o governador. Falou assim, você soltá-lo, porque Pilatos queria soltar, não tem base para prender esse homem, não tem base para crucificar, quer soltar. Mas o sacerdote, o povo, os judeus, o povo para quem Jesus veio, sofreu, morreu para dar liberdade, para dar vida. Esse povo exigiu, falou, não solta, não tem que crucificar. Se você soltar, nós vamos denunciar você ao imperador. Nós vamos denunciar que você está se fazendo amigo dele. Você está se fazendo amigo dele, ele que está se dizendo que é rei. Pilatos foi ameaçado pelos judeus. Os judeus procuraram unir-se ao inimigo. Porque Augusto César Roma estava como inimigo uma vez que estava dominando sobre eles. Ameaçaram unir-se para denunciar o governador. Denunciar o romano. Por se soltasse Jesus. Olha que extremo chegaram. Então voltem a insistir. A maioria não concorda, tem medo, ou vive uma outra coisa. Não, pastor. Os judeus assim, a sarota, eu vivo a Bíblia. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu não estou preocupado em agradar ninguém, agradar religião nenhuma, a povos nenhum. Eu não estou preocupado com nada, estou preocupado em agradar Jesus. A minha função é pregar a verdade. A minha função é mostrar a verdade. Eu fui chamado como atalaia. Eu não fui chamado como consolador de ninguém, não. Eu não fui chamado para fazer carinho em ninguém, não. Tem que ouvir a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que a palavra diz. Estou cansado de ver as pessoas ficarem exaltando os judeus. Ah, não, é isso, aquilo. Não. Versículo 13. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou ao judeu: eis aqui ao vosso rei. Hora sexta é aproximadamente meio-dia, tá? Não é meio-dia exato, é aproximado. Então, diante desta ameaça, quer entender que Pilatos era um político ameaçando ser punido, e sabemos que a punição de César era muito severa. Era morte, era soltado ali na cova dos leões, lá em Roma, lá no Coliseu, aquelas coisas. Então, ele resolveu ceder-se à pressão dos judeus. E sentou-se na cadeira de juiz para decidir. E então,
Isso era uma sexta-feira anterior à Páscoa, o sábado seria. Então, que será o dia da preparação, é o dia que todos eles preparavam tudo, porque no sábado não podiam fazer nada, não podia trabalhar, não podia fazer nada. O sábado é um dia, segundo a lei deles, nada podia fazer. Pilatos sentou e diz: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhe perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes do sacerdote lhe responderam: não temos rei senão César. Não temos rei senão César. O rei dos judeus era César. Eles não aceitaram Jesus como rei. O rei deles é César. É um homem, um carnal, um assassino. César. Um rei cruel que morreu já há muitos anos, nós sabemos da história dele. Esse que é o rei dos judeus. Não Jesus, eles não aceitaram. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Eu li o Evangelho de João hoje, no capítulo 19, até o versículo 16. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz do Evangelho. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.